Muito bem, irmãos, voltando aqui ao nosso culto, tivemos esse momento de adoração, mas vamos para a palavra de Deus. Sabemos que o louvor liberta, mas a palavra santifica. Portanto, gostaria de compartilhar um texto que está no segundo livro de Reis, capítulo 2, o versículo 11. O segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. O versículo 11 apenas, que nos diz: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos consagramos ao Senhor, que o Senhor traga toda a mente cativa a Tua palavra, que Teu Santo Espírito venha nos ministrar, venha falar conosco, Deus, e que a Tua palavra, Deus, possa penetrar, Senhor, toda a mente, todo o espírito, Pai, toda a carne, que a Tua palavra, Deus, faça a Tua obra, para o qual o Senhor deseja nessa noite, em nome de Jesus, amém? É um texto assim que eu confesso que eu fico às vezes meio impressionado quando eu vejo nesse texto, né? Ele diz que Elias foi levado ao céu num redemoinho, né? Ele diz que Elias foi levado ao céu, né? O que é bom. Você concorda comigo? Céus é morada de Deus, lugar da presença de Deus. Num redemoinho, diz o texto, o que já não é tão bom, porque redemoinho é aquele movimento rápido em espiral, causado pelo cruzamento das ondas de ventos contrários, né? Então o redemoinho chega a ser traduzido no nosso dicionário português como uma tempestade de vento em forma de espiral. É estranho assim que Deus tenha levado, né? Deus tenha usado um redemoinho, um elemento natural tão violento, para levar Elias ao céu, né? Mas foi o que aconteceu. Deus levou Elias num redemoinho, diz o texto. Ele usou uma tempestade de ventos fortes, e obviamente sem nenhum dano, sem nenhuma sequela para Elias. Então nós vemos aqui o poder de Deus, como Deus é grande, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, né? Aquilo que muitas vezes é perigoso, que possui poder destrutivo, é domado por Deus, é subjugado e dominado por Ele. Aleluia, né? Então eu fiquei pensando nisso e reparei que redemoinho representam tempos de tensão em nossas vidas, mas que o Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, usa para fazer subir o nosso nível espiritual. Redemoinhos são isso, uma composição de forças opostas, ou seja, ventos contrários que se chocam. O redemoinho é um ponto de tensão, e Elias subiu ao céu na tensão, em meio às forças contrárias. Então, meu querido irmão, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Se você está passando por um período de tensão em sua vida, se você está envolvido por uma tempestade de ventos contrários, eu quero dizer uma coisa para você: Deus domina redemoinhos, Deus aplaca a fúria dos ventos fortes, Deus abranda o poder destrutivo do mal, porque Ele mesmo é o Deus criador e poderoso de todas as coisas. Você está passando por tempestades, tensões, ventos fortes, Deus é Deus Todo-Poderoso. Pode ter fugido do seu controle, mas não fugiu do controle de Deus. Saiba disso. Nada sai do controle de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, diz a palavra. Então, nós vemos aqui nesse texto, um texto conhecido, essa história onde registra que Elias
foi levado aos céus num redemoinho. A primeira coisa que eu quero falar aqui, a primeira verdade, é que Deus fala no meio do redemoinho e das tempestades da vida. Deus fala no meio dos redemoinhos e das tempestades da vida. Essa lição nós aprendemos também pela experiência de Jó. Aqui especialmente no capítulo 38, apenas o versículo 1, que nos diz: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Então redemoinho é uma forma de tempestades, e tempestade de ondas de ventos contrários que se chocam. Você já tem um problema de uma forma, daí aparece outro. Está com um problema em casa, daí aparece um outro no trabalho. Está com um problema com o filho, aparece um problema financeiro. Aparece um problema de enfermidade. São ventos que chocam, né? Mas nós sabemos que Deus, Ele fala no meio dessas tormentas da vida. A voz de Deus, a Bíblia diz que troveja maravilhosamente. Olha aqui no capítulo 37 de Jó, no versículo 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Olha só. Então, nem o vento mais forte, nem o tornado mais violento abafa a voz do El Shaddai, a voz do Deus Todo-Poderoso. Então Deus falou a Jó do meio de um redemoinho. Vamos aqui no capítulo 40 de Jó, o versículo 6, que nos diz: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Olha só, que tremendo isso aqui, né? Mas o que fez Deus ao seu servo Jó? Deus usou a tensão para falar com Jó, e Deus está usando as tensões que você está talvez passando para poder falar com você. Mas é preciso dar ouvidos ao Senhor. Você já tem ouvido, mas você tem dado ouvido? Daí quando nós vamos aqui no capítulo 42 de Jó, especialmente aqui o versículo 5, né? É conhecida aquela parte, aquela frase famosa, aquele versículo de Jó, né? Que ele nos diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava declarando que a tensão, o redemoinho, é que permitiu que os seus olhos pudessem contemplar a Deus, pudessem verdadeiramente se achegar a Deus, pudessem entender os planos de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, a tensão, o problema, a dificuldade que surgiu, nos impede de ouvir a Deus, não nos deixa, não nos permite escutar a voz de Deus, escutar o Senhor. Então Deus falou a Jó no meio da tempestade, e tempestade não abalam a voz de Deus. Eu tenho visto às vezes algumas pessoas no meio das tempestades da vida, elas chegam e falam assim: pastor, vou dar um tempo, vou resolver algumas coisas, depois eu volto. Essa é a voz de Satanás falando ao coração do ser humano, que mais uma vez está sendo enredado pelas artimanhas do inimigo. Eu já volto, né? Então é também completamente possível que Deus esteja ali falando ao redemoinho na tensão que você esteja vivendo. Mas isso é para você se aproximar de Deus. O que Jó fez? Jó correu ao Senhor, Jó recorreu a Deus. Todos lembram muito bem das qualidades de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Para você caminhar com Deus, você também precisa ter essas qualidades. Você tem se desviado do mal? Você tem vivido em forma de integridade? Você tem vivido retidão? Ser um homem temente a Deus?
E se for, esses princípios não terão dificuldade na sua vida. Veja bem, por isso eu quero dizer uma coisa para você: alegra o teu coração e ouça a Deus, fica com a palavra de Deus. Há muita incredulidade sendo espalhada, sementes ruins, sementes malignas, e as pessoas têm dado ouvidos, e não ouve, não fica com a palavra, fica com a palavra do incrédulo. Tem muita gente comendo na mão de ímpio, em vez de comer na mão de Deus. Olha só, o que o Evangelho fala? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se e você escutará a voz do Senhor. Aquiete-se e você ouvirá o que diz o Senhor. É tempo de tensão. Não deixe ser tomado pela ansiedade, não. Busca Deus. Que tal, em vez de murmurar, praguejar, criticar os governantes, que tal você dobrar o joelho e orar a Deus? Que tal você tirar um tempo diário para você ler a palavra de Deus, para você encher o seu coração? O coração do ser humano está tão vazio que ele se apega ao erro dos outros e começa a cometer os seus próprios erros sem enxergar. O que eu mais vejo, meus irmãos, nesses últimos dias são pessoas murmurando, reclamando do governo, reclamando do Bolsonaro, reclamando da política, reclamando do governo, reclamando disso, reclamando aquilo. Se você resolver o seu problema, já está tudo ótimo. O problema maior que existe é o seu. Sabia disso? Se você conseguir resolver o seu problema, você já será vitorioso. Busca Deus. Pare de ficar nas redes sociais criticando. Vai para os pés do Senhor. Está tenso? Vai desabafar aos pés do Senhor. Deus fala no meio das tempestades da vida, meus irmãos. Em segundo lugar, o Senhor se manifesta no redemoinhos e nas tempestades. Tem um outro texto no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 14, que diz: o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Olha só, o que a Bíblia está nos mostrando aqui? O Senhor pode se manifestar nas tempestades. O Senhor pode se manifestar no redemoinho. O profeta Zacarias falou que o Senhor marchará em meio às tempestades. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e marchará em meio às tempestades. Então eu vejo assim: o caos é matéria-prima para Deus criar a beleza. Você lembra como tudo começou, quando a Bíblia começa a registrar a história da criação? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e no entanto Deus começou a criar a luz, os mares, a terra seca, as plantas, os peixes, os animais, o homem, a mulher. Tudo Deus fez. A verdade é esta. Então, na tempestade violenta, na tensão mais forte da vida, Deus mostra a sua majestade marchando, manifestando a sua presença sobre o seu povo. Você não está só. Deus quer se manifestar a você no meio dessa tempestade chamada Covid-19. Mas você tem dado ouvidos ao Senhor? Quem sabe está faltando isso. Você se apegar mais ao Senhor com confiança, o Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, meu irmão. A gente precisa entender muito bem. O Senhor está nos chamando para uma nova caminhada, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver. Creio correto para viver diferente nesse mundo. Tudo que nós precisamos é isso. O Senhor se manifesta no meio das tempestades da vida, dos redemoinhos.
Então, num redemoinho, nós vemos que Deus levou Elias ao céu, né? Nós vemos aqui que Deus falou a Jó, e Deus transformou tragédias em bênção. O que você está passando é para a glória do Senhor. O que você está passando é para um crescimento espiritual na sua vida. Quem sabe você tenha negligenciado muitas coisas, e Deus, sabedor de todas as coisas, está falando assim, ó: eu estou sabendo como você tem andado, eu sei o que você tem feito, eu sei muito bem como você tem sido aí fora, eu sei qual tem sido o seu testemunho de vida. Deus está corrigindo o seu povo no meio de tudo isso. Deus está corrigindo a raça humana, a criação dele. A criação se esqueceu do seu Criador. Eu nunca vi um tempo onde o povo, depois de toda essa coronavírus aí, eu nunca vi tanta gente falando de Deus, falando do Evangelho, gente falando em oração, falando até em jejum. É preciso, não é? Porque foi necessário um vírus para nos lembrar que nós temos que orar mais, né? Foi necessário um vírus para mostrar que o homem não tem esse poder que ele acha que tem. Foi necessário um vírus para a humanidade voltar-se para Deus. A humanidade estava numa euforia, numa correria desnecessária. O vírus veio, meus irmãos, para mostrar que aquilo que não tinha tempo, aquele que não tinha tempo, ele percebesse que o tempo existe. Eu vou até repetir: o vírus veio para mostrar para aquele que dizia que não tinha tempo, que o tempo existe. Será que você não está se organizando mal? Agora você tem que ficar em casa nessa quarentena, compromisso chegando, não podendo trabalhar, e Deus está falando assim: agora eu vou te deixar parado porque eu quero falar com você. Agora eu preciso ministrar o teu coração. Vem, filho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos, diz o Senhor. É tempo, meus irmãos, de voltar para Deus. Jesus está chamando, Jesus está voltando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu vejo assim que a peneira de Deus está passando. Então eu preciso aprimorar o que já aprendemos, aprimorar aquilo que nos foi ensinado, aprimorar o que já aprendemos e precisamos praticar. O Senhor está falando no meio dos redemoinhos. O Senhor está se manifestando no meio dos redemoinhos, das tempestades da vida. O profeta Zacarias deixa muito claro: o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor está te chamando. Vem para Jesus, meu irmão. Entrega a tua vida ao Senhor. Convertei-vos e sabei que eu sou Deus, diz a palavra. Vamos ver uma outra verdade. O Senhor nos quebranta nos redemoinhos. Quebrantamento significa fraqueza, debilitado, que sofreu choque, impacto. É na tensão que descobrimos nossas fraquezas e nossas incapacidades. É na tensão, nos momentos difíceis da vida, nos momentos de dor, de lágrimas, é que melhor nós aprendemos a confiar em Deus. É que melhor nós aprendemos que precisamos buscar a Deus.
É que melhor nós aprendemos que precisamos mais conhecer a palavra de Deus. É que melhor nós aprendemos que precisamos mais orar. E saber que sem Ele nada podemos fazer. No Evangelho de João 15 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então quando Jó, ele experimentou o forte redemoinho em sua vida, ele pôde reconhecer melhor a Deus. E ele mesmo diz: os meus olhos, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava dizendo: somente agora eu conheço o Senhor de verdade. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Jó 42, 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos são frustrados. É isso que Jó responde para Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos são frustrados. Jó disse isso quebrantado diante de Deus no momento de fraqueza, no momento que ele estava totalmente debilitado, não tinha mais aonde recorrer, não tinha mais o que fazer. Jó fala com Deus e Deus responde. Também eu vejo assim que é interessante ler aqui no livro de Jó a declaração em seguida a isso tudo, no capítulo 42, versículo 6: menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava dizendo: eu me arrependo do meu orgulho, eu me arrependo da minha incredulidade, eu me arrependo da minha desconfiança, eu me arrependo da minha falta de compromisso, e me cubro com terra e com cinza para mostrar a minha tristeza, a minha profunda tristeza. Eu preciso estar quebrantado diante de Deus, não com orgulho, achando que você é o quê? O profeta Isaías diz assim: vermezinho de Jacó. Quem nós achamos, meus irmãos? O homem está querendo afrontar a Deus. Misericórdia. É só desgraça. Deus está tentando corrigir os homens de todas as formas, a humanidade que cada vez está mais incrédula. Veja só o que a tempestade faz, o que o redemoinho fez. Então quando Deus o permite na vida de alguém que o serve, esta experiência quebranta o coração, esmaga o orgulho, deixando a pessoa completamente entregue a Deus e dependente a Ele. É disso que Deus quer fazer com a sua vida, é isso que Deus quer fazer com essa nação, é isso que Deus quer fazer com a humanidade. Países aí, considerado ou o maior país mais idólatra, é onde maior teve a crise de epidemia. Lá na Europa, um monte de países que viraram as costas para Deus, cuspiram no Evangelho, é onde a maior crise do coronavírus. Deus está falando: volta, filho, há tempo. O plano de Deus é um plano eterno, de salvação eterna, meu irmão. Arrependei-vos, se achegue ao Senhor. Deus precisa trazer essas pandemias muitas vezes para nos deixar completamente entregue a Ele, dependente dEle. Nós somos seres dependentes de Deus, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então há vários tipos de redemoinhos e tensão na vida, são muitas tensões, muitos redemoinhos, falta de dinheiro, falta de companheirismo. Quantos casais não sabem o que é isso? Companheirismo. A sua esposa é sua companheira, você é companheiro da sua esposa. Homens que precisam se deixar trabalhar, porque não chegou a ser ainda um bom marido, porque não foi preparado para ser um bom marido.
Mulheres que não estão sendo boas esposas porque não foram trabalhadas para serem boas esposas. Homens e mulheres que não conseguem ter um compromisso com Deus porque não deixa Deus transformar, tocar no seu coração, no seu caráter, em sua vida. A pandemia está aí para corrigir. Já que não quer pelo amor, vai pela enfermidade. Olha só, há vários tipos. Você é companheiro do seu marido, você é companheiro da sua esposa. Quero deixar essa palavra aqui agora antes da gente finalizar para os casais. Ajuda mútua, os votos do altar, até que a morte nos separa. Na primeira tensão, eu vou me separar, então não casa. Casamento tem problemas? Tem. Mas Deus é Deus no meio das tempestades, das tensões, dos redemoinhos, e pode mudar a história, pode mudar o coração do seu marido, pode mudar o coração da sua esposa, pode mudar a história da sua vida. Arrependei-vos, vem se consertar no Senhor, busca Deus, entrega a sua vida para Cristo. Muitas vezes os filhos estão tomando caminhos errados, de vício, e os pais estão de braços cruzados. O que você tem feito? Falta de companheirismo. Como que está o seu casamento? Esses dias eu perguntei para uma pessoa, ela falou assim: está entre tapas e beijos, pastor. Escutei isso. Parece até uma música do Tolo aí, né? Mas não é isso. Esses não são os planos de Deus. Deus está falando, meus irmãos. Uma coisa muito séria está acontecendo. A pandemia está aí. Pandemia está aí. Vamos nos consagrar ao Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, o morrer é lucro. Olha só, Deus não trabalha nesse sistema de incredulidade, não. O que tem aí é correção. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está vindo tempo bom, campeão, sobre a tua vida. Está vindo coisas boas. Deus vai abrir porta. Deus vai entrar com socorro. Deus vai entrar com livramento. Deus vai entrar com a provisão. Deus vai entrar com a cura. Mas você tem que se arrepender, se converter e vir para Jesus. A condição de Deus é essa. Não queira só a cura, queira uma vida com Deus. Não queira só a restauração do seu casamento, queira a salvação eterna. Sabe? Então, meus irmãos, há vários tipos de redemoinhos e de tensões na vida. Desavenças, problemas familiares, perseguições, enfermidades. Mas eu vejo assim que nesse mesmo momento, no momento de redemoinhos na vida, que podemos subir à altura, como foi com Elias, subir um nível espiritual ainda maior. Como eu falei agora há pouco aqui na abertura, quem não é convertido não consegue testemunhar de Jesus, não consegue ser fiel no pouco que Deus coloca na sua mão, e nem muito menos no muito, porque não é convertido. O seu coração é convertido. Fica aqui esse alerta nesse final de culto. Nós começamos a olhar para a palavra de Deus e vemos que em meio aos redemoinhos, Deus fala, Deus está falando, Deus se manifesta, e nós nos quebrantamos no nosso orgulho, a fim de conhecermos mais a respeito de Deus e de sermos dependentes dEle. Amém, querido? Em nome de Jesus. Nós não podemos querer conhecer Deus através das experiências dos outros, não. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Cuidado com o vazio existencial. O redemoinho
já chegou. É preciso continuar crendo para continuar sonhando. Porque no tempo certo, Deus vai abrir as portas e as respostas de Deus virão sobre a sua vida. As respostas irão bater a sua porta em nome de Jesus. Vai vir coisas boas. É tempo de glorificar a Deus. Deus tem promessas para você. Deus está falando com você. E a história certamente tomará rumos diferentes. A história vai mudar. Deus está transformando homens e mulheres em nome de Jesus, através da sua palavra, através desse redemoinho. Porque quem precisa busca, quem precisa se humilha, quem precisa se rende, quem precisa acredita, quem precisa se compromete. Redemoinhos é para isso. Porque eu estarei com você, filho, diz o Senhor. Porque eu estarei embaixo de bênção e não de maldição, filho. Eu vou te colocar embaixo de bênção, diz o Senhor. É tempo, meus irmãos, de verdadeiramente glorificar a Deus. É tempo de reconhecer que sem Deus somos nada. Quem é o homem? Eu gosto muito desse capítulo 42 de Jó. Eu queria concluir aqui. Capítulo 42, versículo 2. A confissão de Jó. Que seja a nossa confissão nessa noite. Que ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tem plano de Deus aí para a sua vida. Tem plano de Deus para a sua casa. Tem planos de Deus para o seu negócio. Tem planos de Deus para o seu salário, para o seu trabalho, para a sua vida profissional. Volte-se para o Senhor. Seja companheiro. As tensões estão batendo a porta. E quem não tiver se apegando ao Senhor vai ficar pelo caminho da fé. Mas nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, e que você possa verdadeiramente aprender a ouvir a Deus nos tempos difíceis, não praguejar, não ir para as redes sociais para estar falando mal do governo. Se você buscar solução em Deus, Deus vai te responder. A tua solução está em Deus, a nossa esperança está em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador e consumador da nossa fé. Portanto, nesse momento vamos ter uma palavra de oração. Eu queria que nós pudéssemos nos unir em oração nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em oração, ó Deus. Nós, Deus, nos colocamos diante do Senhor, Pai, no meio das tempestades, dos redemoinhos, ó Pai. Deus, eu peço, Espírito Santo de Deus, que nesse momento o Senhor possa entrar nos lares, que o Senhor possa trabalhar, Deus, em cada coração, Pai, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos de pais e filhos, nos relacionamentos familiares. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor faça a tua obra, Pai. Derrama o Espírito Santo de balde sobre a vida do teu povo, santificando, Deus, libertando, colocando fé, desejo de vida com Deus. Nós entregamos tudo ao Senhor, Pai, e te peço, trabalha em nós, ó Deus, trabalha em nós, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Ser forte e corajoso, o Senhor é contigo. Nesse momento, como nós tivemos aquele momento de confissão de pecado, de confissão, de arrependimento, nós agora vamos ceiar. Hoje é o nosso primeiro culto do mês de abril, e nós vamos ter a nossa ceia. Nessa noite, nós estamos aqui, e você, unidos com você aí que está nos assistindo, para podermos ceiar, conforme nós colocamos à disposição o aviso essa semana, para que você pudesse providenciar o seu pão, o seu suco. Então nesse momento nós vamos ceiar juntos, tá certo? Em nome de Jesus, eu quero que você
possa se aproximar até a sua mesa que você aprontou, o lugar que você fez, o seu pão, o seu suco, para nós consagrarmos os elementos da ceia. Em nome de Jesus. Pai, eu peço, Deus, que o Senhor os abençoe, o pão e o cálice, Senhor. Eu peço que o Senhor os consagre, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor os abençoe, que esse seja um momento todo especial, Pai. Que o Senhor traga quebrantamento nas nossas vidas. Nós não somos merecedores. A ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, e vem ceiar conosco, diz o Senhor, em nome de Jesus. Então, nesse momento, antes de nós tomarmos a nossa ceia, gostaria de ler o texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 25, que nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, que nesse momento, pelos olhos da fé, com o coração quebrantado, eu gostaria que nós pudéssemos ceiar juntos. Vamos comer do pão e tomar do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Não temos palavras, Pai, para te agradecer pela oportunidade de ceiar com o Senhor, porque nós sabemos, Deus, que na nossa mente está a paixão e morte de Jesus Cristo, mas também no nosso coração está a lembrança da salvação e da vitória eterna em Cristo Jesus. Fica com teu povo, Deus. Transforma-nos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Continua conosco, Deus. Ministra a igreja, Senhor. O culto não termina aqui, Senhor. Que ele possa continuar nos lares. Eu peço que o Senhor, Deus, fica com teu povo, Senhor. Cuida de cada um, Deus. Aqueles que estão tensos, aflitos, nervosos, enfermos, que nesse ato, Deus, de simbolismo da Santa Ceia, o Senhor traga cura nos lares, ó Pai. Traga cura àqueles que porventura estiverem enfermos. Pelos olhos da fé nós clamamos, nós colocamos tudo diante do Senhor e te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esse momento, irmãos, embora não é nosso culto presencial, mas em breve estaremos todos juntos aqui, eu creio, em nome de Jesus. Mas que o culto não venha terminar aqui, que você possa continuar compartilhando desta palavra aí com a sua família. Aproveite essa oportunidade, nós vamos estar soltando uns louvores agora, depois aí. Compartilha junto, tá certo? Que Deus abençoe a tua vida. Lembrando que nós teremos o nosso culto na quarta-feira, às 19 horas, nosso culto no lar. Transmissão ao vivo aqui da Igreja Metodista para a sua vida, tá certo? Que Deus abençoe. E por último, eu quero lembrar aos irmãos, você que é membro da igreja, você que no decorrer dessa semana, você queira passar na igreja, depositar no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero dizer para você que no período da tarde, de terça a sexta-feira, a igreja estará com as portas abertas, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida.
Tenha isso em mente e continue isso com propósito e princípio de fidelidade. Tá certo? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é uma das promessas maravilhosas de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Portanto, meus irmãos, essa semana você que queira dizimar, só passar na igreja. Que Deus abençoe a tua vida. E vamos orar encerrando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e até quarta-feira, em nome de Jesus.